Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do CPV. Aqui é o professor Vinícius e sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Hoje com o tema Sociedade Colonial, Indígenas e Jesuítas. É um tema que está na nossa apostila 1, nas unidades 2 e 5. O tema de hoje trata-se de uma continuação daquela abordagem que eu já conversei com vocês nas aulas anteriores de falar sobre a história do Brasil a partir de uma perspectiva social, certo? Falar dos grupos sociais, das classes sociais que são mais características de uma determinada época aqui no Brasil, certo? Então, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos para os recadinhos iniciais da nossa aula de hoje. Antes de assistir, primeira coisa, gente, assistam as aulas anteriores se você não viu ainda, certo? Se você está chegando agora, se você está começando agora a fazer os seus estudos para o vestibular, assista as aulas anteriores para você conseguir conectar bem os assuntos que nós estamos falando ao longo dessa aula, tá? Não precisa assistir todas, quer dizer, por enquanto só tem 2, né? E essa é a terceira, mas eu recomendo especialmente que vocês assistam a primeira aula, porque eu dou algumas dicas muito importantes para vocês levarem a nossa disciplina ao longo do ano, certo? Então, bem importante que vocês assistam principalmente a primeira aula, porque tem algumas dicas de estudo ali que vão ser fundamentais para vocês. Outra coisinha é que vocês participem no Facebook do nosso grupo História CPV 2020. Eu sei que tem muita gente que já estudou em anos anteriores e às vezes já está participando de um grupo que a gente já tinha antes, mas esse grupo é novo, tá? Esse grupo ele vai servir para a gente se comunicar ao longo desse ano, enquanto a gente está fazendo essas aulas online, tá? Então, se você ainda não conhece, se você não participa do nosso grupo no Facebook, procura lá História CPV 2020, manda a solicitação, que a gente sempre está postando os materiais lá e respondendo as dúvidas que vocês tiverem também. E o último recadinho, sempre lembrando, gente, leiam a apostila antes de acompanhar as aulas. Se vocês ainda não leram para essa aula, dá uma pausa no vídeo aí rapidinho, corre lá na unidade 2 e na unidade 5 da nossa apostila 1, em História do Brasil, e dá uma lidinha rapidinho no texto, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos o que vai ser abordado nessa aula, porque muitas das coisas que estiverem lá, eu não vou abordar aqui nessa aula, tá? Porque a gente precisa trabalhar de uma forma que complemente um material com o outro, beleza? Todos prontos? Podemos começar? Então, avançamos. Antes da gente entrar no assunto da aula de hoje, eu acho legal a gente dar uma relembrada nos pontos que a gente viu na aula anterior. Então, a primeira coisa que eu falei com vocês foi sobre as origens dos povos indígenas do Brasil, tá? Falei sobre as teorias que envolvem como que esses povos chegaram na América, porque a gente sabe que o ser humano teve origem ali na região da África, depois se espalhou para o resto do mundo e existem várias teorias sobre a forma como ele chegou na América, né? Então falei sobre aquelas 2 teorias, teoria do Estreito de Bering, teoria da navegação. Falei dos grupos e dos troncos linguísticos brasileiros que habitam aqui no território, tá? Depois falei dos outros personagens, né, dessa história, os navegadores portugueses. Falei qual que era o contexto das grandes navegações, por que que Portugal e Espanha resolveram sair para o mar, arriscar tudo que eles tinham numa viagem arriscada, numa viagem demorada, mas falei para vocês também que o comércio das especiarias era muito lucrativo, então foi isso que impulsionou esses navegadores a saírem em direção ao mar. Nesse contexto, então, começa uma disputa entre Portugal e Espanha e de uma hora para outra, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico está tomado por navegadores portugueses, espanhóis e de outros países da Europa também. Falei um pouquinho para vocês sobre esses navegadores, as condições de viagem que eles enfrentavam e também falei sobre um encontro, né? Um encontro bem entre aspas, nem sempre pacífico, na maioria das vezes muito violento, entre os indígenas e os navegadores. E a primeira coisa que impressiona esses navegadores, então, são as práticas de canibalismo entre os indígenas, né? Ou também tem aqueles que
como Pero Vaz de Caminha, desenvolve a ideia de um indígena como um bom selvagem. Então, um cara inocente, um cara que ele nunca teve contato com a fé cristã, então ele precisa ser evangelizado, ele precisa ser incorporado a essa cultura ocidental, essa cultura europeia. Falei para vocês também no final sobre a organização tribal dos povos indígenas, certo? E por último, deixei algumas questõezinhas finais para vocês refletirem, para vocês pensarem um pouquinho e problematizarem um pouco essa aula, tá? E também nunca se esqueçam de resolver os exercícios ao final de cada aula. Sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos entrar direto para o nosso assunto de hoje. E hoje eu queria começar falando com vocês sobre a colonização do Brasil, tá? Como que se organizou a posse das terras do Brasil, que é o assunto principal ali da unidade 2 da nossa apostila. Então, a partir do momento em que Portugal declara que o Brasil é dele, ali com aquela navegação de Pedro Álvares Cabral, ele começa a buscar formas de garantir essa posse das novas terras, tá? Então, a partir do momento da colonização, Portugal vai começar a estabelecer os limites, ou seja, as fronteiras, né? Porque era uma terra inteiramente desconhecida, ele não sabia, esses navegadores não sabiam o que tinha mais para dentro do território, quais que eram os limites, as fronteiras dessas terras, e também começa a dar nomes. E dar nomes é uma coisa muito importante. Só fazendo uma pausa para vocês refletirem sobre isso. Quando a gente pega um cachorrinho na rua e a gente dá um nome para ele, a gente, de certa forma, cria uma identificação com esse cachorrinho, certo? A gente se torna dono dele. Então, dar um nome para alguma coisa é uma parte muito importante quando você quer ser proprietário dessa coisa, tá? Então, Portugal, nesse momento em que começa a estabelecer os limites, as fronteiras do Brasil, através das expedições, né, que são as expedições de navegadores, ele começa a tomar posse, a se apropriar dessas terras brasileiras. E aí que entra aquela questão do nome. Vocês sabiam que, inicialmente, o Brasil era chamado de Terra de Santa Cruz, ou Terra de Vera Cruz. E, no entanto, passaram-se alguns poucos anos e toda essa região aqui que a gente mora hoje, de repente, assumiu esse nome de Brasil. Existem várias teorias sobre qual que seria a origem do Brasil. A mais aceita, né, aquela que é mais convencional, é que, desde o início da colonização, um tipo de madeira que existia aqui começou a ser muito explorado pelos navegadores portugueses, certo? O chamado pau-brasil. O pau-brasil era uma madeira muito boa, muito forte, era utilizada para fabricar móveis, e ela também produzia uma tintura vermelha, que daí vem o nome de Brasil, né? Os portugueses chamavam de Brasil relativo à brasa, por causa da cor vermelha da madeira. Essa era uma madeira que era conhecida ali mais ou menos há uns 500 anos já, mas que eles chegaram aqui no Brasil e tinham bastante dessa madeira também. Então, a partir desse momento, os portugueses começam a explorar essa madeira fazendo uso da mão de obra indígena e trocando a madeira por objetos, né, naquela prática conhecida como escambo. Tem mais detalhes sobre isso na apostila. E, a partir de mais ou menos 1512, essas terras começam a ficar conhecidas pelo nome de Brasil. Então, os mapas que são produzidos nessa época, as cartas de navegação, todas elas estão colocando o nome dessas terras como Brasil, e não mais como Vera Cruz ou Santa Cruz, tá? E é curioso que, nesse período, alguns religiosos começaram até a ficar revoltados com essa mudança de nome, porque diziam que a terra passou de uma perspectiva religiosa, de uma perspectiva santa, para uma coisa mundana, né? Para algo que só gerava lucros, para algo que só gerava exploração de trabalho e devastação da terra. Então, é interessante que existem até alguns relatos dessa época, se vocês quiserem eu posso trazer para vocês depois, falando como os religiosos ficaram revoltados com essa mudança no nome dessas terras. Mas no final foi a que prevaleceu. Além disso, existem algumas teorias um pouco fora da casinha, mas eu falo para vocês só em termos de curiosidade. Ao longo da Idade Média e da Idade Moderna foram se formando várias teorias sobre algumas ilhas mitológicas que apareciam em diferentes lugares do oceano, né? Uma delas era a ilha de Rai Brasil. Eu vou tentar achar alguma reportagem mais bem organizadinha, colocar o link ali, a referência para vocês nos materiais complementares depois, mas também existe essa teoria, né, sobre as
mitologias de terras desconhecidas antes do descobrimento da América, e uma delas envolve a historinha dessa ilha de Rai Brasil. Bom, após 1530, França e os Países Baixos, né, aqui os Países Baixos, realmente Holanda, né, falando porque eles realmente estão abaixo do nível do mar, não é uma brincadeirinha não. França e Holanda começam a entrar nessa disputa por novas terras aqui no Novo Mundo. Falei para vocês que lá no começo da colonização, no século XV, só Portugal e Espanha que saíram na frente. Mas, após 1530, a situação desses dois países começa a complicar. Por quê? França e Países Baixos também desenvolvem as suas técnicas de navegação e começam a entrar na disputa, a entrar no jogo de conquistar novas terras, de conquistar novas colônias. Aqui só deixando a dica para vocês acompanharem depois. Então, vejam só, aqui eu só deixei um mapa para ilustrar como que eram ilustrados os mapas dessa época, né? E era uma forma de marcar posse também. Percebam que ao longo da costa brasileira, essa aqui é toda a costa brasileira, nordeste, chegando até o sul, está demarcado todas as baías, as foz de rios que existem na região, e também tudo está com um nome atribuído, certo? Atribuir então um nome à região era uma forma muito fácil dos portugueses garantirem posse sobre aquelas terras. E dentro do mapa, como era um território ainda desconhecido, eles só representavam vários indígenas, muito pau-brasil, os indígenas carregando pau-brasil aqui no detalhe, e muitos animais também. E essa terra, nesse mapa, já está denominada como Terra Brasília, certo? Então, já significa que, a partir desse mapa, eles adotaram um novo nome do Brasil. Pois bem, falei para vocês que, a partir de 1530, os portugueses começam a ameaçar essas posses do governo português. E pensando nisso, então, o rei de Portugal decidiu o seguinte: bom, precisamos garantir a nossa posse, a nossa colonização sobre essas terras. É com isso que são criadas as famosas capitanias hereditárias, no ano de 1530. Na apostila está bem mais detalhada, né, a parte sobre as capitanias. Eu vou falar só rapidinho para vocês algumas características do sistema de capitanias hereditárias. Ao todo, eram 14 capitanias, divididas em 15 lotes e distribuídas entre 12 donatários, né, ou seja, os proprietários desses lotes. Esses donatários, eles eram originários da pequena nobreza lusitana, então da pequena nobreza de Portugal. Eram nobres que não tinham muitas terras nem muitas posses, e o rei, para agradar a eles, resolveu distribuir umas terras lá nos Cafundó para eles irem lá cuidar. Esses donatários, os donos das capitanias, eles teriam direito a desenvolver a terra, então achar alguma forma de gerar lucro, de produzir alguma coisa, e também de escravizar os indígenas. No entanto, esse sistema de capitanias, ele começou a apresentar uma série de problemas, principalmente a vulnerabilidade. Então, como a região do Brasil ainda era muito desconhecida, pouco protegida, essas terras ficavam muito vulneráveis, tanto ao ataque dos indígenas, que viviam no interior, quanto a ataques de outras potências estrangeiras, principalmente a França e os Países Baixos. E sem falar no isolamento, né, com toda a distância que essas terras tinham em relação a Portugal e também mantinham entre si. Vou mostrar melhor no mapa para vocês. Essa iniciativa das capitanias hereditárias, ela acabou não dando certo. Foram só 2 capitanias que no final sobreviveram. Com isso, para tentar driblar esse problema do isolamento das capitanias, da sua vulnerabilidade, a coroa, né, ou seja, o governo de Portugal, criou o sistema de governo geral, que durou de 1549 até 1808. E o sistema de governo geral dividia a administração do Brasil em norte e sul, e nas regiões menores, né, nas vilas, não dá para falar em cidades ainda, mas nessas regiões menores, o governo local ficava a cargo das câmaras municipais. Tá? Então, esse problema de isolamento, de vulnerabilidade das capitanias, leva à criação do sistema de governo geral. Até que chega 1555 e os franceses resolvem invadir algumas partes do Brasil. Por quê?
a coroa portuguesa ainda não tinha condições de manter uma proteção intensa em cima desses territórios, e os franceses começam a cobiçar partes, regiões aqui do Brasil. Vou mostrar ali no mapinha depois os locais onde eles chegaram, tá? Mas eles se fixaram principalmente na região do Rio de Janeiro. E ali, o que os franceses faziam? Eles se aliavam a alguns grupos indígenas da região para lutar contra os portugueses que queriam retomar a posse daquelas terras. Isso levou até uma guerra, uma resistência indígena contra os portugueses, que ficou conhecida como Confederação dos Tamoios, tá? Então, depois vocês deem uma olhadinha lá na apostila 1 também, na unidade 4. Eu não falei isso para vocês no começo, porque eu só ia passar rapidinho sobre a questão das invasões francesas, mas ele explica muito bem essa parte para vocês e mostra o que vai ser mais importante para nós aqui, como essa ameaça dos franceses empurrou os portugueses para finalmente colonizar e garantir a posse deles nessas terras. E aqui fica uma dica para vocês, antes da gente passar para o próximo slide. Existe um filme chamado Desmundo, tá? Um filme produzido há uns tempos atrás, um filme brasileiro, que mostra um pouquinho desse Brasil no início da colonização, tá? É fácil encontrar na internet, tem no YouTube, vou deixar no material complementar para vocês também. E ele mostra muito bem esse isolamento que existia ali no começo da colonização do Brasil, tá? Esse mapa aqui já tem na apostila, né? Eu só estou repassando ele aqui para a gente pontuar algumas coisinhas. Então, esse é o sistema de capitanias hereditárias, a forma como ele era dividida. Cada capitania era doada para um nobre português, mas no final, as únicas que deu mais ou menos certo foi a capitania de Pernambuco, de Duarte Coelho, porque ele veio para cá e começou o engenho de cana-de-açúcar, fez aliança com os indígenas, então ele não teve problema, tantos problemas com agressões dos indígenas. E a capitania de Martim Afonso de Souza, a capitania de São Vicente. Tá? O Martim Afonso ele também veio para cá, ele começou o engenho de cana-de-açúcar ali, e essa capitania acabou prosperando. No entanto, todas as outras, ou os proprietários nunca apareceram, ou quando eles vieram, foram atacados, foram expulsos praticamente pelos indígenas que habitavam todo o litoral brasileiro, certo? Nesse momento, já depois de 50 anos de colonização, os indígenas já sabiam que aqueles caras barbudos que vinham em uns trambolhos no meio do mar não eram coisa boa, certo? Não estavam ali só para fazer amizade. Pois bem, assim que começa a colonização, começa também o extermínio indígena, tá? E o que esses navegadores, o que esses europeus faziam para se aproveitar dos indígenas? Eles manipulavam as inimizades que existiam entre os próprios grupos indígenas para promover uma guerra de extermínio. Então, por exemplo, mostrar para vocês o sistema de alianças aqui. As principais alianças que foram feitas: Portugal se aliou com a nação dos Tupiniquim, a França se aliou com os Tamoio ou com os Tupinambá, e a Holanda, os Países Baixos, se aliaram com os Tapuia, certo? E como que eles faziam? Se Portugal ocupava uma região e queria garantir o seu domínio, a sua posse sobre aquela região ali do litoral, só que existiam algumas tribos de indígenas hostis que tentavam atacar Portugal, expulsar eles dali. O que eles faziam? Eles procuravam outros indígenas que fossem inimigos daqueles e faziam um acordo. Olha, eu te dou arma, eu te dou alguns objetos, algumas ferramentas, e você me ajuda a expulsar esses indígenas dessa região. Então, na maioria dessas guerras de extermínio, a maior parte dos soldados eram indígenas que eram inimigos uns dos outros, né? Havia muito poucos europeus, muito poucos colonizadores em relação ao número de indígenas. Então, todos esses países que ocuparam essa região em algum momento ou outro se utilizaram dessas alianças para lutar tanto contra outros grupos indígenas quanto para lutar contra esses invasores estrangeiros, que foi no caso de Portugal contra a França. E para isso, eles usavam aquela justificativa da Guerra Santa, né? O que significa Guerra Santa? Como os indígenas, eles têm práticas que não condizem com a fé cristã, não condizem com aquilo que a gente acredita, são canibais, andam pelados por aí, têm várias esposas e tal.
essa guerra que a gente está promovendo é uma guerra santa. A gente está combatendo o infiel, a gente está ajudando a cristandade, a gente está ajudando a igreja a acabar com esses infiéis que não querem se converter. Então, eles usavam essa justificativa para dizimar, para destruir tribos indígenas inteiras e tomar posse desse território. Um outro motivo também para esse extermínio indígena foi que, a partir dos primeiros contatos entre os colonizadores e os indígenas, começaram a ocorrer muitas mortes causadas por epidemias, causadas por doenças. Então, doenças como a varíola, sarampo, coqueluche, catapora, diftéria, tifo e gripe, que eram doenças muito comuns na Europa, mas que não existiam aqui na América. Então, quando esses colonizadores chegaram, trazendo todas essas doenças para cá, os indígenas não tinham resistência, não tinham anticorpos para resistir àquelas doenças. Então, uma gripe para os europeus, que eles já tinham resistência, era uma doença muito mais grave para os indígenas, certo? E muitos deles morriam por causa disso. E o terceiro motivo, a terceira causa desse extermínio indígena era a escravização. Então, os colonizadores chegavam, guerreavam contra as tribos indígenas e escravizavam, exploravam a mão de obra de quantos indígenas eles conseguiam capturar, sempre usando aquela justificativa da Guerra Santa, né, falando que os indígenas eram seres humanos inferiores, que não tinham condições de se desenvolver, então era justificado eles atacarem esses indígenas e forçarem eles a adotarem os costumes europeus. E aqui vai uma dica de livro para vocês, mais uma, e depois eu vou colocar nas referências também, um livro chamado Armas, Germes e Aço. Foi um livro que eu comecei a ler, li só a primeira parte dele, mas é um livro muito bom, eu já adianto para vocês, onde o autor ele tenta justamente entender como que os grupos humanos, no geral, se desenvolveram de formas tão diferentes. Então, pensem bem, 10 mil anos atrás, todo mundo era homo sapiens, vivia em caverna, em cabaninha rudimentar, produzindo umas ferramentas de pedra, umas ferramentas de metal, e 10 mil anos depois a gente tem sociedades tão diferentes como as sociedades indígenas brasileiras e as sociedades europeias. E nesse livro o autor busca justamente responder essa questão. Por que existem sociedades tão diferentes umas das outras, a ponto de algumas conseguirem praticamente exterminar as outras, tá? Então, vale a dica de leitura aí, bem legal para vocês. Nesse gráfico, só para vocês verem, compararem, como que a população indígena, ela diminuiu ao longo do tempo. Vou deixar para vocês um material complementar depois, para vocês olharem com mais calma, mas vejam bem, no total, a estimativa aqui da própria FUNAI, é que no ano de 1500 haviam 3 milhões de indígenas habitando o Brasil. 150 anos depois, haviam 700 mil. E, passando os séculos, né, em 1957 a gente chegou no nível mais baixo. Haviam apenas 70 mil indígenas no Brasil. Com isso, né, foi criada a FUNAI, foi criada uma série de políticas de proteção aos indígenas e esse número voltou a crescer. Atualmente, a estimativa mais próxima é em torno de 800, 900 mil pessoas indígenas habitando o território nacional. Uma porcentagem de 0,26% da população nacional. Ainda é muito pouco, né, mas esse número, como vocês veem aqui no gráfico, ele está voltando a crescer atualmente. Qual que eram, então, já indo para a segunda parte da nossa aula, a visão que os europeus tinham sobre os indígenas? A gente já começou a falar isso um pouquinho na nossa última aula, mas eu quero retomar ela com vocês para a gente ver algumas visões, algumas ideias que os europeus, alguns preconceitos que os europeus criavam contra os indígenas. Existe um grande número de relatos de viajantes seiscentistas. Então, viajantes seiscentistas, eu me refiro aqui a todos esses viajantes e navegadores que exploraram esses oceanos, essas novas terras, nos anos 1600, 1500, tá? Esses exploradores, ou eles viam o Brasil como um paraíso, né? Então uma região onde a natureza está totalmente preservada, não existe maldade, não existe nada disso, realmente um jardim do Éden perdido, né? Alguns até imaginam que seria um jardim do Éden, ou o Brasil como uma terra muito hostil, uma terra habitada por seres
inferiores, né, seres que não conhecem o cristianismo, que vivem se entregando aos prazeres da vida, mas que não fazem parte dessa moral cristã. Então, no geral, esses navegadores tinham uma visão positiva sobre a natureza do Brasil, mas uma visão negativa sobre os nossos indígenas. Então, vejam bem, isso é uma coisa que parece permanecer até hoje, né? Quando a gente vai falar dos bons elementos do Brasil, imagino que a gente estivesse falando as vantagens do Brasil para alguma pessoa do exterior. A gente ia falar da riqueza da natureza, da fauna, da flora, mas muito dificilmente nós íamos defender o povo do Brasil, certo? Esses habitantes brasileiros. Então, é um costume que já parece vir de algum tempo dentro da nossa cultura. E esses viajantes seiscentistas produziram muitos textos, muitas gravuras, muitos mapas que mostravam essa visão que eles tinham do Brasil em relação à natureza e em relação aos indígenas do Brasil. E os indígenas, no geral, eles eram tratados como pessoas sem fé, nem lei e nem rei. Eram tratados como preguiçosos, idólatras, né? Não adoravam elementos da natureza, não adoravam a Deus, e devassos. Eram pessoas que não reconheciam o casamento monogâmico, né? O casamento só de duas pessoas, e andavam pelado por aí. Então eles imaginavam que os indígenas viviam aqui no Brasil como se estivessem em um grande bacanal, né? E acabavam retratando esses indígenas como uma espécie de humanidade inferior em relação aos europeus. E a questão se complicava ainda mais quando a gente falava sobre o canibalismo ou antropofagia entre os indígenas. Dá pra gente dizer que os únicos que conseguiram equilibrar essa avaliação entre canibalismo e antropofagia foram os franceses. Tá? Os franceses foram os primeiros que distinguiram o que é o canibalismo, né? Então essa prática condenável de comer carne humana pelo simples gosto, da antropofagia, que era uma prática ritual, uma prática cultural. Então os franceses, principalmente alguns filósofos renascentistas, iluministas, foram os primeiros a tentar entender essa diferença entre o canibalismo como um crime, como uma prática antiética, uma prática imoral, e o canibalismo como uma prática cultural, né? Ou seja, a antropofagia. Então, esses franceses também produziram muitos relatos, muitas gravuras, retratando a questão da antropofagia e tentando fazer essa diferenciação entre aquilo que é criminoso, aquilo que é condenável e aquilo que é cultural, aquilo que é parte das práticas de uma sociedade. Aqui, a dica que fica para vocês são os relatos do Hans Staden, né? O Hans Staden, ele foi um viajante europeu que chegou aqui no Brasil, ele foi preso por um grupo de indígenas, ele quase foi comido por esses indígenas e quando ele conseguiu escapar, ele produziu um texto, um relato, que muito tempo depois virou filme também, e eu vou deixar tudo isso daí nas referências para vocês, vale muito a pena assistir. E esse aqui era só para vocês verem o nível, né, das gravuras que eram produzidas pelos europeus. Percebam que aqui era para retratar os indígenas. Só que todos esses indígenas que aparecem aqui, eles têm cara de europeus, certo? E por que isso? Porque essas gravuras, na maioria das vezes, elas eram produzidas por pessoas que nunca visitaram o Brasil. Os viajantes chegavam no Brasil, escreviam seus relatos, contavam para esses desenhistas, para esses produtores de gravuras, e a partir dos relatos de outras pessoas, eles imaginavam como era e faziam as suas próprias gravuras. Então, era tudo nesse nível aqui, imaginando uma grande festa diabólica com as pessoas comendo carne humana. E aí que a gente entra no grande debate que dividiu os colonizadores portugueses e europeus sobre a questão indígena. O indígena deve ser catequizado ou escravizado. E esse debate sobre se é legítimo escravizar os indígenas, ele foi muito forte entre os religiosos, né? Então existe um debate, eu posso colocar referência para vocês depois, entre dois religiosos, Sepúlveda e Las Casas. Las Casas, ele defendia que os indígenas deveriam ser cristianizados, deveriam ser catequizados, enquanto Sepúlveda defendia que os indígenas eram parte de uma humanidade inferior e que, portanto, deveriam ser escravizados.
Com isso, em 1570, a coroa, né, o governo de Portugal, resolveu proibir a escravização dos indígenas, então atendendo a esses clamores dos religiosos, mas colocando uma exceção, exceto no caso de guerras justas, ou seja, se os indígenas atacassem algum grupo português, ou se esses indígenas tivessem práticas condenáveis pela igreja, como o canibalismo, como a antropofagia, então, nesse caso, sim, ele poderia ser escravizado. Então, vocês imaginam que quem estava realmente interessado em escravizar os indígenas ia fazer de tudo para transformar essas guerras em guerras justas. E nesse momento, entra um novo personagem na história do Brasil, que é a tal da Companhia de Jesus, né, ou mais conhecidos como os jesuítas. A Companhia de Jesus ela foi criada por Inácio de Loyola, né, acho que era um monge da Igreja Católica, no ano de 1534, no contexto da Contra-Reforma, como o Juninho vai falar para vocês nas aulas de História Geral. Tá? Quando ele estiver falando sobre Reforma Protestante, Contra-Reforma foi a reação da Igreja Católica a essa Reforma Protestante. E esses jesuítas chegaram ao Brasil em 1449, junto com o primeiro governador-geral. E o primeiro jesuíta, né, o primeiro líder dos jesuítas aqui foi o padre Manuel da Nóbrega. E assim que chegaram no Brasil, esses jesuítas começaram a deslocar a população indígena para as reduções. Né? O que eram essas reduções? Nada mais do que aldeias controladas e criadas pelos religiosos jesuítas para agrupar esses grupos indígenas e ensinar a fé católica a eles. Né? Então, a proposta deles era promover uma conversão pacífica dos indígenas à fé católica, promovendo uma forma de adaptação do catolicismo à cultura geral, à cultura local, traduzindo as línguas indígenas para, de certa forma, eles entenderem melhor a mensagem do catolicismo, a mensagem de Deus. Mas, apesar dessa proposta pacífica, havia alguns problemas também, né? Os principais problemas, a aculturação dos indígenas, então eles eram retirados das suas aldeias originais, enviados para as reduções, e ali eles tinham que abandonar todas as suas práticas que eles já vinham praticando há muito tempo, né? E como eles começaram a se concentrar num local muito apertado, num local com pouca circulação, as doenças começaram a se proliferar com muita facilidade, né? Então, apesar de ter sido uma iniciativa positiva, uma iniciativa de conversão pacífica, ela também causou muitos danos, muitos prejuízos a esses povos indígenas que foram submetidos a esse tratamento. E a Companhia de Jesus, os jesuítas, ao longo da sua existência, entrou em vários conflitos com os colonos, né, com aqueles que só queriam estar aqui no Brasil para explorar a mão de obra indígena, para tirar algum lucro e para voltar para a Europa. Principalmente quando a questão era a escravização dos indígenas. Tá? Então os jesuítas eles eram opositores ferrenhos da escravização dos indígenas. Eles diziam que não, que os indígenas são capazes de aprender a viver e agir como um europeu e que eles não deveriam ser escravizados porque eles eram tão iguais quanto os europeus entre si, certo? Os jesuítas foram uma ordem que ganhou muita força dentro do Brasil, ficou atuando aqui por mais ou menos 2 séculos, e esse aumento do poder jesuíta ele começou a incomodar as autoridades, né? Então, alguns séculos depois, alguns anos depois, os jesuítas acabaram sendo expulsos de Portugal, de todos os domínios de Portugal, em 1759, e no ano de 1773, a própria Igreja Católica dissolveu essa ordem jesuíta, porque eles acumularam muitas propriedades, acumularam muitos ganhos e estavam realmente ameaçando o poder de alguns pontífices e de alguns governantes aqui na região. Então, aí só para vocês verem a importância que essa ordem, esse grupo, esses personagens tiveram aqui na história do Brasil. Uma dica que eu vou dar aqui para vocês é sobre esse debate se é legítimo ou não escravizar os indígenas. O livro escrito pelo frade Bartolomeu de Las Casas, tá? Um livro muito fácil de encontrar, vou colocar nos materiais também, e serve para vocês verem como que não são todos os europeus que defendem que os indígenas devem ser escravizados e tal, que eles são uma espécie de humanidade inferior. Não, Las Casas,
ele é um caso muito particular, um caso muito raro, de um europeu que veio aqui e realmente defendeu que os indígenas fossem tratados como seres humanos, certo? Então fica a dica da leitura aí para vocês, vou colocar nos materiais complementares, bem legal para vocês acompanharem depois. Aí só algumas imagens para mostrar para vocês. Ele aqui é o padre Antônio Vieira, não era um jesuíta, mas foi um dos primeiros a vir para o Brasil com a intenção de catequizar. Aqui é uma imagem representando essa tentativa de uma conversão pacífica a partir do exemplo, né? Mostra as pessoas ensinando como que reza, como que faz uma adoração, e os indígenas observando, nesse caso aqui também. Aqui é um modelo de uma redução, de uma missão jesuíta, né? Podem ver que é uma construção, um complexo muito bem organizado, né? Isso daqui era uma missão jesuíta ideal, tá? A maioria delas era bem mais simples do que isso. Tinha lá uma igrejinha construída de madeira, de palha, algumas cabaninhas. Então, não foram todas as missões jesuítas que chegaram a ter uma estrutura enorme como essa daqui, tá? Mas a maioria delas seguia o básico disso daqui. Uma igreja, uma praça e várias casas para os indígenas e para os padres jesuítas habitarem, aprendendo a trabalhar, estudando, enfim, se adaptando a esse modo de vida europeu. E aqui só para vocês verem as regiões onde a gente teve mais missões religiosas no Brasil e também na região que era domínio da Espanha. As missões espanholas, elas se concentraram principalmente aqui onde hoje, né, é a fronteira atual do Brasil. Então nessa região aqui do sul houveram várias missões também. A gente teve uma missão aqui pertinho na cidade de Cambé. E as missões portuguesas, elas se concentraram todas aqui no norte do país, principalmente acompanhando aqui o rio Amazonas, tá? E já indo para a última parte da nossa aula, vamos entender um pouquinho como que os indígenas, qual que era a visão deles sobre a religião, qual que era a visão deles sobre a sua própria espiritualidade. E claro que cada grupo indígena, cada povo tem a sua fé, tem a sua religião muito particular, mas a gente pode dizer que, no geral, a cosmologia indígena entendia o seguinte, que ser humano é uma questão de ponto de vista, e que os animais e os elementos da natureza também são humanos. É uma ideia muito complexa, é uma ideia muito difícil da gente entender, mas basicamente é a ideia de que o mundo, ele é povoado por muitas espécies de seres humanos e também de seres não humanos, né? Todos eles sendo dotados de consciência e de cultura. E que cada espécie, cada coisa, vê a si mesmo como humanos e vê a todos os demais como não humanos, sendo animais ou espíritos. Então, qual que é a visão? Que uma capivara que estivesse correndo lá na floresta, pela visão do indígena, ela era um animal e o indígena era humano. No entanto, por essa cosmologia indígena, a capivara, ela se consideraria humano. E ela consideraria também o indígena como um outro animal, como um ser que não fosse humano, né? Então, a cosmologia indígena, no geral, ela trabalha muito com essa noção da alteridade, certo? Da noção de reconhecer o outro, e por isso que os indígenas têm esse contato tão íntimo, tão familiar com a natureza, porque eles sabem que todas aquelas criaturas, todos aqueles seres que estão ao redor dele, também se entendem como seres humanos. E, no geral, também, essa cosmologia indígena, o xamã, né, o líder, ele tinha também conhecido como pajé, ele tinha um papel muito importante de líder político, social e espiritual, e como uma pessoa que era capaz de transitar entre os mundos humanos e os mundos não humanos. E, portanto, esses indígenas, desde o começo da colonização, enquanto os europeus estão vendo toda a questão indígena como uma questão de uma guerra santa contra aqueles que não adotavam a fé cristã, como uma tentativa de conversão, os indígenas veem tudo isso da forma como realmente era, como uma violência extrema, como escravização, como algo que trazia muita dor e muito sofrimento ao seu povo. Para vocês terem uma ideia, só no ano de 1448 já haviam 3.000 indígenas escravizados no litoral do Brasil, certo? E com toda essa situação, os indígenas, claro, eles não ficaram parados, eles não ficaram aceitando tudo isso que eles sofriam. Houve uma resistência muito forte, uma resistência muito ativa por parte dos indígenas,
através de alianças entre as aldeias, de manutenção das tradições religiosas e das tradições culturais e mantendo a língua indígena presente, certo? A gente pode ver isso na nossa língua portuguesa hoje. Existem muitas palavras que têm uma origem indígena, mandioca, enfim, muitas outras que não vêm à mente agora, mas que são formas que esses indígenas encontraram de resistir a essa situação de aculturação que eles estavam passando. Aí fica uma dica, um livro que eu estou lendo atualmente, o livro Macunaíma, tá? Foi escrito pelo Mário de Andrade, alguns séculos depois do início da colonização, mas que é um livro que, ele, de certa forma, ele tenta exaltar essas tradições e essa cosmologia, essa forma de ver o mundo do indígena. Então, é um livro bem doido, eu espero que vocês leiam levando bastante coisa em consideração, mas que é muito legal para vocês aprenderem um pouquinho sobre essas culturas indígenas e esse grande bolo que o Mário de Andrade faz ali no livro Macunaíma. E aí, só uma imagem para vocês, para representar um pouquinho desses rituais indígenas, das danças, enfim, dessas tradições religiosas que, apesar de tudo, ainda se mantiveram vivas de uma certa forma no interior dessas comunidades. Já encaminhando para o nosso final, vou deixar aqui 3 questõezinhas para vocês levarem para casa, para pensarem, certo? Como eu fiz na última aula, sem intenção nenhuma de cobrar depois, nada disso, mas só para vocês refletirem um pouquinho sobre o que a gente conversou nessas aulas de hoje. Então, 3 questões para vocês. A forma de colonização do Brasil ainda causa impactos nos dias de hoje? Então, existe essa relação entre o que aconteceu no passado e as coisas que nós vivemos no Brasil atual? A visão europeia dos indígenas poderia ser diferente? Poderia ser uma visão que considerasse mais os indígenas como pessoas autônomas, como pessoas que têm uma cultura própria que deve ser respeitada? E sobre o indígena, qual que é o melhor caminho para nós tratarmos a questão indígena ao longo da história e principalmente hoje? Preservar as suas culturas, manter elas do jeito que estão, ou civilizar, ou introduzir esses indígenas na sociedade, na forma como a gente se organiza atualmente. Então, são questões que eu acho que é muito legal para vocês refletirem, que podem ser temas de redações, que podem ser temas de questões, tá? São perguntas que não têm uma resposta final, definitiva, que vai muito mais da sua capacidade de construir uma boa linha de raciocínio, construir um bom argumento e principalmente um argumento respeitoso. Por hoje é só. Eu sei que vocês não estavam querendo que essa aula terminasse, mas infelizmente já chegou ao fim. E para a semana que vem, enquanto eu me despeço de vocês, enquanto o primeiro engenho de cana-de-açúcar no Brasil começa a ser construído, eu espero encontrar vocês todos na semana que vem com vida, com saúde e com disposição para aprender um pouquinho mais. O tema da nossa próxima aula vai ser a sociedade colonial brasileira, continuando, né, nesse tema que a gente começou, e a sua produção açucareira, né, a primeira atividade econômica aqui do Brasil Colônia, que realmente deu certo, que realmente foi para frente, e que rendeu alguns frutos aí para os colonizadores europeus. A gente vai trabalhar na apostila 1 com as unidades 3 e 4. Vamos tentar trabalhar 2 de uma vez, porque eu quero adiantar bastante essa parte do Brasil colonial para eu pontuar aquilo que vai ser mais importante para vocês. Os recados finais, gente, não precisa nem lembrar, né? Resolvam os exercícios dessa parte da apostila, procurem mais exercícios na internet, não parem de estudar, revisem e, principalmente, mandem as suas dúvidas para nós. Se tiver sendo difícil de acompanhar as aulas, alguma coisa não ficou muito clara, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, eu dependo muito do comentário de vocês, tá? Então não tenham medo, não tenham vergonha, eu preciso da ajuda de vocês para essas aulas serem da melhor forma possível para todos nós, beleza? Confiram as dicas nos materiais complementares. Fiquem agora então com a nossa música de despedida, David Assayag, Índio do Brasil. Tchau, tchau. Até semana que vem.
Sou igara dessas águas, sou a seiva dessas matas e o ruflar das asas de um beija-flor. Eu vivi em plena harmonia com a natureza, mas num triste dia o caril invasor no meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração. Na cerâmica marajoara, do rio Sateré, da plumária capó, da pintura cajuel, mulher quitana e camiaba, na zarabatana macu, no arco munduruku, no manto tupinambá, na flecha camaiurá, na oração versana. Canta índio do Brasil, canta índio do Brasil, canta índio do Brasil, canta índio do Brasil. Eu vivi em plena harmonia com a natureza, mas num triste dia o caril invasor no meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração. Na cerâmica marajoara, do rio Sateré, da plumária capó, da pintura cajuel, mulher quitana e camiaba, na zarabatana macu, no arco munduruku, no manto tupinambá, na flecha camaiurá, na oração versana. Canta índio do Brasil, canta índio do Brasil, canta índio do Brasil, canta índio do Brasil. Canta índio do Brasil, canta índio do Brasil, canta índio do Brasil, canta índio do Brasil. Dos filhos destes solos, mãe gentil, pátria amada, Brasil.